estudar para conquistar a sua aprovação em medicina este ano de 2023. Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, um especialista nos vestibulares de medicina. E esse perfil existe para quê? Para você conquistar a sua aprovação em medicina este ano. Simbora! Débora, por onde começar? Por onde começar a estudar para passar no vestibular de medicina em menos de um ano? Estou começando agora, estou pensando, eu quero a faculdade X, Y, Z. Qual que é o primeiro passo que eu tenho que tomar? Existem várias coisas que a gente precisa fazer antes de começar literalmente sentar na cadeira e estudar. Porque o mais comum a gente ouvir e é o que os alunos geralmente fazem, né? O que é? Senta e começa a estudar. Isso é o mais comum, tá? Mas antes desse processo, existe um processo de planejamento. Então, nós já falamos aqui bastante em outras lives sobre um cronograma, sobre saber o conteúdo base da banca, sobre o conteúdo específico, saber quais exercícios resolver. Tudo isso tem que estar dentro de um planejamento. Tudo bem? Então, isso, para quem já acompanha aqui o perfil, sabe disso. Só que tem uma coisa que mandaram uma pergunta na caixinha, que eu vou juntar com esse tema aqui hoje, para a gente falar, porque eu geralmente não falo, e é uma dúvida de muitos candidatos, tá? E uma aluna falou assim, Débora, tudo bem, por onde eu começo e qual que é a principal diferença entre o cronograma, que você tanto fala, e a rotina de estudos? Gente, eu achei muito legal essa pergunta. Por quê? Porque é uma dúvida recorrente. Os alunos, eles confundem a rotina de estudo, horário de estudo, com o cronograma. Primeiro, rotina de estudo. Rotina de estudo, gente, depende da realidade de cada aluno. Tem alunos que têm uma rotina de estudos de 10 horas por dia. Tem alunos que têm uma rotina de estudos de 2 horas por dia. Tem alunos que têm uma rotina de estudo que vai para o cursinho, volta e estuda no período da tarde. Tem alunos que têm uma rotina de estudo que trabalha o dia inteiro e estuda no período da noite. Então, rotina de estudo, o que é? Depende do quê? Qual é a sua realidade? Então, Débora, eu só posso estudar à noite. É ruim? Não é bom nem é ruim. O seu período de estudar é à noite. Certo? Então, se é à noite, a gente tem que adaptar os seus estudos para que você renda da melhor maneira possível à noite. Tudo bem? Débora, eu tenho o dia inteiro para estudar. É bom? É bom, né? Mas se eu não organizar os meus estudos, passa sendo ruim, porque eu fico o dia inteiro estudando, eu fico cansado e tenho pouco aproveitamento. Então, ter muito tempo, ter pouco tempo, estudar de manhã, estudar à noite, tem particularidades, mas independente disso, você precisa que isso esteja organizado para você estudar. E onde a gente organiza isso? Dentro do cronograma. Por isso que as duas coisas são importantes. O horário que você vai estudar, não tem problema. Eu vou estudar à noite, eu vou estudar de dia. Débora, tem problema se eu estudar um dia à noite, um dia de manhã? Não. Só que eu tenho que ter estratégia de estudo. Então, rotina, ela complementa o nosso cronograma. Olha que bacana, tá? Pensa o seguinte aqui. Eu vou começar... Débora vai começar a estudar hoje para o vestibular de medicina. Por onde eu vou começar? Primeiro, quais são os horários que eu tenho que estudar, que eu tenho para estudar? Eu tenho de segunda e terça eu consigo estudar de manhã, quarta e quinta à tarde, sexta à noite. Estou chutando aqui só para vocês entenderem, tá? Qual é o horário que a gente melhor produz para aprender? De manhã. Geralmente de manhã a gente rende um pouco melhor, tá? Mas então eu só tenho a noite e vou me prejudicar? Não. Você tem que fazer o melhor que você pode, dentro do que você pode, tá? Então, o que eu preciso pensar? Se de manhã eu geralmente rendo um pouco mais, quais são as matérias que eu vou colocar pela manhã? Isso é rotina. Vou colocar as matérias que eu tenho maior dificuldade, certo? Quais são as matérias? Eu vou colocar física de manhã. Por quê? Porque eu preciso estar muito mais ligado, muito mais atento, para eu conseguir aprender o que eu preciso. Eu adoro biologia. Não é meu caso, tá? Estou falando de vocês que querem medicina. Não é meu caso. Mas olha só, eu adoro biologia. Eu vou colocar no horário onde não é a minha melhor performance, porque o fato de eu gostar vai me ajudar. Então, nossa, eu estudo biologia em qualquer hora, em qualquer lugar, eu adoro biologia. Então põe à tarde, depois do almoço, ou põe à noite. Por quê? Porque você vai conseguir concentrar e estudar.
Agora, as matérias que você tem, exige mais de você, que exige mais atenção, que você tem um grau de dificuldade maior, você coloca nos melhores horários para que você consiga desenvolver. Isso é rotina. Você precisa fazer o quê? Montar essa rotina. Então, a segunda e terça que eu posso dar de manhã, eu vou estudar as matérias que eu tenho maior dificuldade. Por quê? Para eu aproveitar melhor, para eu aprender melhor, para eu conseguir reter melhor essa informação. As matérias que eu tenho muita habilidade, vou deixar para a noite. Por quê? Porque eu tenho habilidade, eu tenho facilidade de estudar isso. Eu falo, Débora, eu não tenho problema nenhum com inglês. Pô, estuda à noite. Por quê? Você não vai, sabe? Não é uma coisa que vai exigir de você muita energia. Ah, eu não tenho dificuldade nenhuma com biologia, eu não tenho dificuldade nenhuma com história. Coloque essas matérias que você não tem dificuldade para estudar no horário onde normalmente está um pouquinho mais cansado. Percebeu que não dá, gente? Uma coisa que é importante vocês perceberem, não dá para ser genérico. Não dá. Tudo depende de você, da faculdade, da sua realidade, do seu grau de complexidade, do tempo que você tem, como que você estuda, tudo depende. Então, não dá para ser genérico. Esse negócio de genérico não funciona para passar em vestibular de medicina em menos de um ano. Isso é rotina. Então, quem define a sua rotina? Dentro da mentoria para os meus alunos, ele define a rotina dele. Eu passo o que para o aluno? O que ele vai ter que estudar? Ó, você vai fazer esse bloco, são essas matérias, essa é a lista, essa é a aula, começa a fazer, vem tirar dúvida, vem do plantão, eu entrego. Débora, se eu vou fazer de manhã ou à tarde, ele pode escolher, até porque os alunos têm essa autonomia e essa orientação de colocar da forma que para ele é mais viável e mais funcional. Tudo bem? Isso é rotina, que é muito diferente de cronograma. Rotina é horário de estudo. Você está segunda-feira das 8 às 10, das 10 ao meio-dia, das 2 às 4. Isso é horário de estudo, rotina de estudo. O que é o cronograma, Débora? O cronograma nada mais é que o conteúdo tópico por tópico do que você vai estudar. Eu vou estudar matemática. Quais são os tópicos de matemática que eu vou estudar? Quais são os blocos? Qual é a sequência? Por que eu vou usar essa sequência? De matemática. Depois a mesma coisa para física. Então, os tópicos, eles não podem ser aleatórios. Por que não pode ser aleatório, Débora? Porque, gente, as coisas têm que casar, tem que fazer sentido. Então, uma das matérias de física pode ajudar na matemática, matemática para física, física com química, química com biologia. Precisa ser pensado, tem que ser planejado. Então, precisa fazer sentido. Então, cronograma não é horário de estudo. Cronograma são os tópicos, os conteúdos que eu vou estudar, a sequência que eu vou estudar, o porquê que eu vou estudar cada coisa. Deu para perceber a diferença? Fala aqui para mim se para você ficou claro o que é horário de estudo, rotina de estudo e o que é cronograma.